Boa noite, família! Boa noite, Brasa Church. Que privilégio estarmos aqui hoje, no quarto culto do dia, às 18 horas. Eu acho que aqui ninguém gosta de futebol, por isso que você está aqui hoje. E aí ninguém grite aí, porque eu não quero saber como que vai terminar isso. Quero saber só no final. Gente, aconteceu um fenômeno na nossa igreja, que há algum tempo, antes desse fenômeno, alguns avisos muito importantes. Primeiro deles é que no próximo sábado teremos batismo. Sábado, dia 27, batismo. Se você ainda não se inscreveu, faça a sua inscrição. Segundo aviso é que na semana que vem não teremos culto aqui na igreja. A nossa reunião vai acontecer lá na PUC, no Salão de Atos na PUC, em 2 horários. Às 10 e às 18 horas. Então para você não vai mudar nada. Você só vai precisar mudar de lugar, que se vier aqui vai ser Chitãozinho e Chororó. E é melhor você ir para lá, para a PUC. Então, semana que vem, onde é o culto? Na PUC. Que horas? Tá bom, tentem avisar isso para todo mundo, gente. Porque sempre aparece alguém aqui. Bom, o fenômeno que eu quero dizer para você é esse. Há 2 cultos atrás, alguém doou uma Bíblia para ser entregue para quem não tem Bíblia aqui. E aí todo mundo nos cultos subsequentes foram vendo e foram comprando Bíblias. Então no culto anterior nós tínhamos 7 Bíblias, destas 4 de estudo. É uma Bíblia gigante, deve pesar uns 5 quilos aquela Bíblia. E agora para esse culto ficou mais minguado, só uma Bíblia. Então eu vou dar para aquela pessoa que não tem Bíblia, gostaria de ganhar uma Bíblia, e aqui embaixo a primeira pessoa que ficar de pé vai ganhar. Tu já sabia, né? Já sabia, isso aí, vai ganhar pela tua inteligência. Ai, querida, tá feliz? Muito bom. Muito bom. Eu gosto de dar um presente quando a pessoa ama. Ela tá aqui dando, tá feliz, né? Muito bom. Que legal. Mas nós temos ainda uma novidade. Alguém da nossa igreja online, uma irmã lá de Belém, quer doar uma Bíblia para algum membro da nossa igreja online. Então, se você está assistindo agora na nossa igreja, a primeira pessoa que escrever "eu quero minha Bíblia", nossa equipe vai entrar em contato com você, vai pegar os seus dados e vai chegar uma Bíblia aí na sua casa. Nas próximas semanas, essa irmã lá de Belém disse que vai dar por 3 semanas Bíblias para abençoar alguém da nossa igreja online. Aliás, nós temos agora um grupo muito grande de pessoas na nossa igreja online. Eu quero dar para vocês boas-vindas, participem conosco aqui. E eu vou convidar todos vocês para darem uma salva de palmas para esses irmãos que estão lá, participando junto conosco agora. Se você puder ir, escreva qual cidade você está falando. Acho que a Janine já falou isso, né? Escreve aí qual cidade você está falando. É gente do Brasil todo e é a Brasa Church no mundo todo. Tá bom? A mensagem de hoje é Jesus Fast Food. Nós estamos no meio dessa série. E o episódio de hoje é quando Deus não faz. Quando Deus não faz alguma coisa. O que fazer? Eu quero começar contando uma história que vai ilustrar um pouco do que eu quero defender hoje. Minha mãe, uma pessoa muito criativa, quando eu era criança, ela inventava muitas coisas. E ela inventou uma coisa muito antes do smartphone, muito antes dos aplicativos. Ela inventou um aplicativo de entrega gratuita chamado iFilho. iFilho. E toda vez, e era muito fácil, porque era de graça, então estava em casa lá deitado, jogando meu videogame. Filho, vai lá no super e compra 8 cacetinhos, bem escurinho por fora, bem torradinho por fora. Aí ia lá no supermercado, comprava, voltava. Aí eu estava lá sentado de novo, passava algumas horas. Filho, vai lá no armazém. Alguém aqui foi no armazém fazer compras? Armazém? Lá no armazém compra para mim cocada. A minha mãe comia ou cocada ou quindim. Eram 2 coisas que ela sempre pedia. Hoje de manhã minha mãe estava aqui na primeira fileira. Eu falei, é verdade ou não é, mãe? Ela falou, é verdade. E aí depois voltava para casa e ela pedia de novo, porque iFilho é de graça, né? Não paga pela entrega. E quando eu fiquei mais velho, eu pensei, meus pais não sabiam que existia o rancho, que podia fazer as compras do mês toda, ficava me mandando de hora em hora. E aí ela me mandava ir no supermercado de novo, filho, café da tarde, vai lá e compra um saco de leite. Alguém comprou saco de leite na vida já? Lembra aquele saco? Botava Não existe mais, vocês são velhos. Agora, se tem uma coisa que é muito criativa e abençoa demais a nossa vida, é essa invenção humana que é o aplicativo de entrega.
aplicativo de entrega de comida. Você está deitado assistindo um filme, morrendo de fome, não está com vontade de fazer uma comida, e aí você abre o celular, faz um pedido, e aí ele chega na porta da sua casa quentinho, muitas vezes muito melhor do que você prepararia. Isso é uma bênção na nossa vida. Algum tempo atrás, nós estávamos lá em casa, eu estava com muita fome, e eu falei, vamos pedir uma... Eu vou pedir para o Flama focar aqui na pregação e parar de conversar, senão eu vou descer e vou puxar a orelha de todos vocês, começando pelo meu filho. E aí, estava com muita fome. E quando você está com fome, você já nem olha mais tanto o cardápio, mas olha o tempo de entrega, porque eu quero comer rápido. E aí, eu abri o meu celular e tinha a foto de uma pizza vamos pedir uma pizza muito vistosa aos olhos. Normalmente as imagens são muito bonitas. E aí, perguntei qual é o sabor de cada um, porque lá em casa nós temos uma regra que eu aconselho todos vocês a seguirem essa regra nas suas famílias. Nós éramos 4 pessoas, eu, Janine, minha filha e meu filho. E pedimos uma pizza de 4 sabores e a regra é essa. Cada um come o sabor que pediu. Por quê? Porque funcionava mais ou menos assim. Janine, qual é o teu sabor? A Janine pedia mafiosa. É aquela que você abre e derrete o teu olho, o bafo do... Mafiosa, Arthur, mozzarella, Maurício, filé no alho e óleo. Fran, minha filha. Fran, qual é o teu sabor? Milho. Quem pede uma pizza no sabor milho? Quem? Meu Deus, povo muito estranho. É mais fácil comprar uma lata de milho. Aí chegava a pizza. Ó, Janine, toma mafiosa. Ó, Arthur, toma mussarela. Ó, Maurício, pega o teu filé no óleo e óleo. Fran, não, eu vou começar pelo filé no óleo e óleo. Vocês já viram que quem pede um sabor estranho sempre come o dos outros? Já viram isso? Então lá essa era a regra. Cada um come o sabor que pediu. E aí estava tudo ok. Aí o pedido começou a demorar. E como eu sou pastor, eu não fico irritado, mas fiquei impaciente. E aí você começa a ficar nervoso. Aí o tempo foi passando, daqui a pouco tocou um interfone, depois de muito tempo passado. Eu falei, tá tudo bem. Eu atendi. Falei, pode subir. Ele falou, eu não subo. Então eu já desci com um sentimento e aquela vontade profunda de dar só uma estrela para ele. E quando eu botei a mão na caixa da pizza por baixo, eu já vi que a pizza não estava quente, estava gelada. Tá tudo bem, quem esperou esse tempo todo, botar no micro-ondas, não vamos reclamar. Aí quando eu subi e botei a pizza e abri a caixa, eu não sei quantos de vocês já receberam uma pizza que participou numa rave dentro da caixa do motoboy. Aí a pizza veio mais ou menos assim, desandada. Só que a minha misturou sabores, mafiosa com filé, foi um rolo milho, meus livros. Uma bagunça. Alguém já fez um pedido como esse e recebeu algo desse jeito? Alguém já recebeu algo que não esperava? Qual é o sentimento? Qual o sentimento? Revolta. Eu tenho um contrato, eu paguei. E tem gente que é cri-cri. Você conhece gente cri-cri? Que vai lá e começa a reclamar, e vai no Google e coloca uma estrela. Já viram? Conhece gente cri-cri? Olha para o lado. O meu sentimento foi de injustiça. Eu fiz a minha parte do contrato e vocês não cumpriram a parte de vocês. Me roubaram. Devolvam o meu dinheiro. Fui enganado. É assim que a gente se sente quando em um contrato a gente faz a nossa parte e o outro lado não faz a sua parte. Agora o grande problema, e é o que eu quero falar nessa noite, é que muitos de nós tratam a Deus como um aplicativo de entregas. Nós damos o nosso dinheiro, que é, eu vou aos cultos, eu oro, eu jejuo, eu dou ofertas, eu me mantenho santo. Agora, quando eu apertar o botão da oração e eu estiver precisando, Deus precisa fazer a sua parte. Eu faço a minha parte e Deus precisa fazer a parte dele. Muitos de nós têm essa mentalidade de que estamos servindo a Deus, então, obviamente, quando eu fizer uma oração, meus entes queridos devem ser curados. Eu estou sendo generoso com a igreja, então, quando tiver uma porta de emprego melhor, mesmo que eu não seja o mais capacitado, é óbvio que Deus vai atender a minha oração. Eu tenho me mantido em santidade e não tenho namorado com ninguém aguardando a pessoa certa. É óbvio que quando eu orar por uma pessoa, Deus vai atender a minha oração. Todo mundo sabe que Deus não funciona como um aplicativo de entregas,
Mas muitos de nós não sabem que a nossa fé não é um contrato. É possível, muitos de nós, sem saber, acreditemos que existe a possibilidade de viver uma fé de causa e efeito. A fé de causa e efeito é essa fé que diz: eu faço a minha parte e Deus tem que fazer a dele. E sem perceber, nós começamos a viver dessa maneira, e no momento que nos frustramos, nos afastamos de Deus, porque Ele não cumpriu com a parte dele do contrato. Eu orei, eu jejuei, eu li a Bíblia, eu perseverei, eu fiz a minha parte, e quando eu precisei, Deus não cumpriu com a parte dele. Muitos de nós acreditam que o tipo de fé possível e existente, e isso acontece dentro de muitas igrejas, esse tipo de fé é uma transação com Deus, é um contrato com Deus. E hoje eu quero expor essa mentira que de alguma maneira entra no nosso subconsciente ou entra no nosso coração, e infelizmente algumas vezes entra nas nossas igrejas, essa mentira de que a nossa fé com Deus é uma fé de causa e efeito, onde eu faço e Ele cumpre. E eu quero pregar hoje sobre a fé verdadeira, porque todos nós somos tentados a viver uma fé fast food, uma fé rasa, uma fé confortável, uma fé fútil, a fé onde eu vou domingo no culto e o único contato que eu tenho com a palavra de Deus é através da pregação do pastor. É essa fé que eu vou no culto só para me energizar, é uma fé que não entende que Deus ou Jesus nos chamou para um relacionamento de mesa. E quando a Bíblia diz que Ele nos chama a um banquete na mesa, Ele está dizendo que Ele nos chamou para um relacionamento. Mas muitos de nós se contentam com uma entrega delivery. É um culto bom, explosivo ali, é uma profecia colar, é uma bênção do outro lado. E na semana passada nós encontramos a definição de uma fé fast food. E a definição é essa: ter uma fé rasa, usar o rótulo de cristão, sem realmente seguir a Jesus. É quando você diz que é um cristão, mas não vive como um cristão. Você diz que é um cristão, mas não fala como um cristão. Você diz que é um cristão, mas não pensa, não reage como um cristão. É ter uma fé pela metade. É ser meio crente. Vocês já viram um meio cristão? É a mesma coisa que meio grávida. Meio cristão. E numa visão pastoral, quando você é um meio cristão, você está vivendo uma versão superficial do cristianismo. E essa frase eu falei na semana passada e quero repetir em todos os dias da série. É quando você tem Jesus o suficiente para se sentir bem, mas não o suficiente para promover mudanças de dentro para fora. É quando você tem Jesus o suficiente para dizer: está tudo bem, eu gosto, Ele me ama, eu sou amado, mas não tem Jesus o suficiente dentro de você para promover as mudanças que Ele quer trazer para a sua vida. Eu quero definir fé contratual. Quero mostrar para você o que nós vamos falar hoje. A fé contratual é uma crença distorcida, preste muita atenção, é uma crença distorcida que transforma o nosso relacionamento com Deus em um contrato, acreditando, se fizermos a nossa parte, Deus terá que fazer a parte dele. Uma crença distorcida, não é verdadeira. Infelizmente entra nos nossos corações a ideia de que se eu andar na linha, Deus me abençoa. Se eu servir e se eu cumprir as coisas, em algum ponto, quando eu precisar, Deus precisará fazer isso. Senhor, eu fiz a minha parte e tu não fez o que deveria ter feito. Eu orei, eu jejuei, eu busquei, me mantive são, e tu não cumpriu com a tua parte. Forte isso, né? Se você está aqui, em algum momento, desenvolveu, ou em alguma situação, se relacionou com Deus através de uma fé contratual, onde você acreditava que por fazer a sua parte, Deus tinha que fazer a parte dele, fique tranquilo, você não está sozinho. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que se relacionaram com Deus através de uma fé contratual. E eles foram vítimas de um pensamento errado, vítimas de uma ideia equivocada de como nós devemos
exercer a nossa fé com Deus. Eu vou mostrar para você 5 momentos, 5 histórias de pessoas que se relacionaram errado com Deus. Quero começar com o povo hebreu. Os israelitas, os hebreus, na verdade, foram livres da escravidão de 400 anos do Egito, e agora eles estão atravessando o deserto. Deus prometeu que os guiaria. Eles passam por alguns momentos difíceis da vida, mas se você ler melhor a história, você vai perceber que esses momentos duravam pouco. Deus o tempo inteiro estava suprindo e resolvendo as situações. Em um dado momento, em Êxodo 16, eles falam: Senhor, nós confiamos em Ti. Por que estamos lutando tanto? Senhor, nós fizemos a nossa parte. Por que estamos passando por esse momento difícil? Mentalidade contratual, uma fé contratual. Mais na frente você vai ler a história do profeta Jonas, o profeta fujão, que não queria obedecer a Deus. Mas Deus o obriga a pregar para um povo bárbaro, o povo de Nínive. Jonas não queria pregar para esse povo. Quando ele prega, o povo todo se converte, é uma conversão em massa, e Deus abençoa aquele povo. Contrariado, Jonas diz assim para Deus: eu te obedeci, porque o Senhor está abençoando-os. Em outras palavras, eu te obedeci, porque você não está fazendo as coisas do jeito que eu gostaria que você fizesse. Mais na frente, a nossa terceira história é sobre Marta. Marta, irmã de Maria, irmã de Lázaro. Lázaro esse que morreu, foi sepultado e ele já está há 4 dias no túmulo. Se você não conhece essa história, talvez você conheça a música. A música é mais ou menos assim: remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha... vocês conhecem, né? Isso, outro dia. Então Lázaro está morto. E quando Jesus chega, aparentemente atrasado, Marta, desesperada, vai até Jesus e diz para ele: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Senhor, nós te servimos, meu irmão te serviu, ele era teu amigo. Se tu tivesse feito a tua parte, nós não estaríamos sofrendo. Mais na frente, a quarta história se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, na parábola do filho pródigo. Para quem não conhece a história, resumidamente, é um pai e 2 filhos. O filho mais novo pede a herança antecipada, que era uma vergonha. E ele vai para o mundo torrar aquele dinheiro nas festas mais badaladas da cidade. Alguns de vocês estavam nessa festa com o filho pródigo. Graças a Deus foram livres, em nome de Jesus, e nunca mais vão voltar. Amém. Alguém que deu um amém bem forte ali. Amém, está do lado do cara. Amém, não vai mais voltar. Aí ele gasta todo o dinheiro, se dá conta da bobagem que ele fez e pensa: vou voltar e vou trabalhar como um servo na casa do meu pai. E ele volta com o rabinho entre as pernas e, surpreendentemente, esse pai recebe ele de braços abertos e diz: não, vamos fazer um churrasco, vamos fazer uma festa, porque aquele que estava perdido foi encontrado. Agora, o outro irmão que estava lá o tempo todo, o irmão mais velho, vendo essa cena, ele diz o seguinte: Lucas 15, por favor, no telão. Eu fiz tudo certo. Onde está a minha festa? Eu guardei, eu trabalhei, eu servi na igreja, eu dei o meu dízimo, eu fiz a minha parte. Onde está a minha recompensa? Uma fé contratual, um sistema de trocas, causa e efeito. E a última história, esse jovem rico, a Bíblia diz só isso dele, que ele tem muitas posses, e ele chega para Jesus com o coração altivo e diz: olha só, eu já guardo tudo, eu sou o cara, eu sou um evangélico the best, eu sou o melhor de todos. Falta alguma coisa ainda para que eu cumpra? Jesus, que esquadrinha os corações, provando ele, disse: ah é bonzão, então faz o seguinte, vende tudo, dá aos pobres e me segue. A Bíblia diz que ele não conseguiu fazer isso, era duro demais. Então, ele fala para Jesus, Mateus 19, 16, ele está dizendo: eu cumpri todas as regras, eu andei na linha. Por que isso não é suficiente? Fé contratual. Senhor, nós tínhamos um acordo, eu andaria na linha, eu faria tudo o que a igreja me disse para fazer. Em algum momento você precisava cumprir a sua parte. Você não cumpriu a sua parte. Eu tenho agora um pensamento pessoal,
que mensagens como essa mensagem é diferente da semana passada. Semana passada foi tijolada em cima de tijolada, eu li uns 45 versículos, expliquei um por um. Eu saí daqui desnorteado depois dos 5 cultos, imagina você. Mas o meu pensamento pessoal, porque hoje a mensagem é diferente, eu quero abordar outro caminho. É que muitos de nós acreditam que esse tipo de mensagem é para aquele que é novo cristão. E eu, como pastor, eu penso o oposto, que é especialmente para aqueles que já são maduros na fé, aqueles mais velhos. E eu me refiro àquelas pessoas que já caminham, já conhecem o sistema, já conhecem o Senhor Jesus, já foram transformados, já foram renovados, estão servindo, são líderes, seja lá o que for. É muito mais tentador para esse grupo de pessoas cair nesse engano. A minha experiência me mostra que quanto mais nós obedecemos a Deus, quanto mais nós abrimos mão de uma velha vida agora para servir o Senhor, quanto mais nós servimos, quanto mais nós estudamos a palavra, a maioria de nós tende a esperar, quando for preciso, um tratamento preferencial de Deus. Eu estou aqui, Senhor, sou eu, tu me conhece, é o Maurício, estou aqui te servindo. Quando eu apertar o botão, eu preciso que a encomenda chegue na hora certa, do jeito certo. E essa pizza não pode estar revirada. E esse é um pensamento muito perigoso para cada um de nós, porque nós corremos o risco, todos nós, de acreditar que estamos servindo a Deus, por isso Ele nos deve alguma coisa. E eu preciso que você saiba, Deus não te deve nada. Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Na fila do pão, para Deus te dever alguma coisa. Uma vez eu vi uma expressão na internet, coloque Deus na parede. Meu Deus, vai morrer fulminado, infeliz. Para de falar bobagem. Não fala isso. Não fale isso. Deus, eu estou te servindo. Senhor, eu sirvo na Brasa Church, eu sirvo no Kids. Gente, olha só, quem serve no Kids aqui, precisa que você, quando for embora, dá um abraço nesse povo, dá um presente para eles. Porque olha só, vocês não conseguem controlar o filho de vocês em casa, e eles controlam o filho de vocês aqui. Se você olhar os professores do Kids, elas entram de chapinha, 1 hora depois elas voltam com o cabelo de pé. Senhor, eu estou servindo no Kids, na turma de 4 a 6. Gente, a turma de 4 a 6, quem está servindo nessa turma merece unção dobrada de Deus sobre a vida deles. Senhor, eu estou servindo no Kids aqui, todo final de semana, estou doando a minha vida. Por quê? Por que tu não tem respondido a minha oração? Por que o que eu tenho te pedido não tem acontecido? Senhor, eu tenho sido fiel nos meus dízimos, nas ofertas, tenho abençoado tanto a igreja. Por que novas portas de promoção não se abrem para mim e se abrem para outros? Senhor, eu tenho me mantido fiel em pureza sexual, sou solteiro, estou me cuidando, estou me guardando, não aceito pedrada de nenhum lugar. Por que eu ainda não me casei? A fulana chegou ontem e já casou. O fulano também já casou. Por que não eu? Eu estou aqui firme. E eu quero repetir isso algumas vezes hoje. A verdadeira fé é relacional e não contratual. Ela consiste em conhecer e amar a Deus por quem Ele é e não pelo que Ele pode fazer. Já que vocês aplaudiram, de maneira pedagógica, eu vou convidar todos vocês a lerem comigo para internalizarmos essa verdade na nossa vida. Comigo, cadenciado. A verdadeira fé não consiste amar a Deus por quem Ele é e não pelo que Ele pode fazer. Esse é um bom momento para fecharmos os nossos olhos, tomarmos 15 ou 20 segundos para fazermos uma oração sincera, guiados pelo Espírito Santo. Eu sugiro você dizer: Senhor, me ajuda a te conhecer e te amar por quem tu és e não pelo que tu podes me dar. Faça oração aí. Senhor, me ajuda a me relacionar contigo, te amar por quem tu és e não pelo que tu podes me dar. Amém. Graças a Deus que tem algumas histórias na Bíblia de pessoas que desenvolveram uma fé contratual com Deus, mas tantas outras agiram de maneira diferente e nos inspiram a viver hoje. A Bíblia conta a história de um jovenzinho chamado Davi. Em um dado momento, a Bíblia diz e chama ele de um homem segundo o coração de Deus.
Davi era apaixonado pelo Senhor. E agora, ele escreve alguns dos salmos que estão na sua Bíblia. E o Salmo 63 tem uma situação interessante. Ele está no deserto da Judéia agora, fugindo de um problema gravíssimo. Ele administrou mal a sua família. O seu filho Absalão tomou o trono. E agora o próprio filho está tentando matar o pai. Olha que situação. Ele está no deserto, orando, escrevendo um salmo, e ele precisa de um milagre. Ele tem uma necessidade. E eu não sei quantos de vocês sabem, mas quando você tem um pedido para fazer para Deus, você se prepara em oração e tem um jeito de fazer um pedido para Deus. O jeito é começar elogiando a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, ó magnífico Senhor, dono de todo o universo. Eu estou precisando de um milagre. Primeiro você elogia. E ele começa mais ou menos assim. Salmos, capítulo 63, versículo 1. Ó Deus, tu és o meu Deus. Ele começa elogiando. Ó Deus, tu és o meu Deus. E agora ele segue dizendo: eu preciso de uma bênção e não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Ou então ele está dizendo: Senhor, eu estou buscando uma resposta para o meu problema familiar. Senhor, eu preciso de um socorro. É isso que ele está fazendo? Não, ele não está buscando o que Deus faz. Ele está claramente buscando quem Deus é, mesmo em meio ao problema. E ele diz: ó Deus, tu és meu Deus. Eu te busco de todo o meu coração. Eu te busco de todo o meu coração. E ele segue dizendo: minha alma tem sede de ti, todo o meu corpo anseia por ti. Ele tem um tipo de discurso e poesia visceral. E ele começa a dizer: o teu amor é melhor que a própria vida. Com os meus lábios eu te louvarei. Olha que interessante o que ele diz. Quando eu me deito, fico acordado pensando em ti, meditando a teu respeito a noite toda. À sombra das tuas asas eu canto de alegria. Ele está fazendo uma alusão aqui a um animal debaixo das asas da sua mãe protegido. Ele diz: eu canto de alegria, eu estou seguro. É contigo que eu me sinto bem. Minha alma se apega a ti. Gente, isso é muito íntimo. Isso é muito profundo. E é muito mais profundo do que uma simples amizade. Vai bem mais longe do que a amizade. Como eu sei disso? Porque eu tenho amigos. O pastor Léo, que subiu aqui, é meu amigo há muitos anos. E eu juro para vocês que eu nunca falei assim com ele. Léo, minha alma anseia por ti. Eu te procuro, Léo. Ontem à noite eu estava pensando em ti. Em nome de Jesus, eu afirmo para vocês que eu nunca falei assim. E nunca vou falar com ele desse jeito. Jamais. O relacionamento de Davi com o Senhor não é contratual. É profundamente íntimo. É evidente quando você vê o tipo de comportamento que ele tem, mesmo em meio a problemas. Ele não quer o que Deus pode fazer, ele quer o próprio Senhor. E isso é tão significativo para nós hoje, porque há 11 anos eu tenho insistentemente pregado a mesma coisa, para que você, ao entrar aqui, não acredite que nós participamos de uma comunidade de fé, ou de uma filosofia, ou de uma igreja bonita, e que isso aqui é a vida, ou isso se limita à vida com Deus. Ano após ano, culto após culto, eu tenho me esforçado para dizer isso para você. Existe um lugar mais profundo de intimidade com Deus para ser vivido, e o dia que você experimentar, eu garanto, sua vida nunca mais voltará a ser mesma. Se você viver uma vida religiosa, uma fé fast food, frágil, rasa,
Sistema de trocas, eu faço, por isso eu recebo. Em algum momento você vai se frustrar. Agora, meu irmão, escute isso. Se você compreender assim como o rei Davi compreendeu, assim como eu compreendi, que o Deus do universo escolheu você, sabe-se lá onde você estava. Você era a ovelha perdida, você era o filho perdido, você era a moeda perdida, e Deus foi aonde você estava, no lugar emocional, no lugar físico, ou talvez no lugar espiritual, chamou você pelo nome, te resgatou de uma vida vazia e sem Deus, te trouxe para cá, te deu um nome e disse: agora eu vou fazer um banquete porque eu quero relacionamento contigo. No fundo do meu coração eu oro. No fundo do meu coração eu oro para que na nossa igreja ninguém seja pego de surpresa, desenvolvendo uma fé frágil, fraca, religiosa com o Senhor. Nós estamos falando dele. O Senhor Jesus nos amou primeiro. Não foi você que o escolheu, Ele escolheu você. Quando eu me olho no espelho, às vezes eu me pergunto: Senhor, por quê? Por que tu me escolheste, Senhor? Como foi isso? Qual a finalidade? O que tu tinhas em mente quando me escolheu, Senhor? Eu sei a resposta. Foi a graça do Senhor Jesus. Não foi por merecimento, não foi por qualidades, não foi porque você andou na linha, foi por graça. Ele encontrou você. E eu oro para que em algum momento da sua vida você penetre nessa relação íntima com Deus. Porque depois que você ouvir a sua voz, depois que você sentir o seu amor, depois que você compreender e sentir que você é completamente conhecido dele, e que toda a sua vida está debaixo das suas mãos, meus irmãos, tudo nesse mundo perde o sabor. Qualquer outra necessidade vira bobagem, porque o Deus do universo escolheu se relacionar com você. Talvez você se pergunte agora: Maurício, como é que eu descubro se eu tenho uma fé contratual com Deus? Eu vou te dar uma ajuda, fazendo 3 perguntas. Você precisa fazer uma autoanálise. Não sou eu que avalio você, nem a pessoa que está do teu lado que avalia a sua vida. Você faz uma autoanálise. A primeira pergunta das 3 é essa: eu sigo a Deus pelo que Ele faz por mim ou por quem Ele é? Eu sigo a Deus pelas bênçãos que Ele tem me dado ou por quem Ele é? Eu vi muitas pessoas deixando de seguir a Deus porque se frustraram ao não receberem aquilo que tinham como expectativa no seu coração. Muitas pessoas. Uma vez uma menina, ela havia se guardado por muito tempo, não tinha namorado com ninguém. Então ela casou com esse rapaz. Meses depois, esse casamento deu muito errado. Eles separaram. Pouco tempo depois ela conheceu um outro jovem e foi morar com ele. Eu tinha liberdade, eu fui até ela e eu falei: por que você está fazendo isso? Você é madura na fé. Você já sabe que essa atitude não agrada o coração do Pai. E a resposta que ela me deu, eu nunca mais vou me esquecer. Ela disse: da primeira vez eu fiz como Deus queria e deu errado. Agora eu vou fazer do meu jeito. Eu sigo a Deus pelo que Ele faz ou por quem Ele é? Pergunta número 2. Eu continuo confiando em Deus, mesmo quando Ele não responde às minhas orações? Eu continuo confiando que Deus cura, mesmo quando Ele não cura a minha doença? Eu continuo confiando que Deus restaura, mesmo quando o meu casamento ainda não foi restaurado? Eu continuo acreditando que Deus tem coisas boas para me dar, mesmo quando eu não sinto que Ele está me dando coisas boas? Eu continuo confiando, mesmo quando Ele não responde às minhas orações? Terceira e última: eu sirvo a Deus porque o amo ou porque espero receber algo em troca? Eu estou servindo a Deus com uma mentalidade no sistema de trocas, ou porque eu amo, ou porque eu acredito que Ele pode me dar alguma coisa em troca. Há muito tempo atrás, uma moça que servia na igreja, aqui na igreja, na Brasa Church, ela serviu por 2 anos na mesma área. Ela era co-líder, ela era um braço direito daquele líder, muito diligente, muito competente, muito prestativa. Um dia abriu uma vaga para liderança nesse mesmo time e colocaram outra pessoa. Ela achava que ela deveria ser essa líder. Como
o seu desejo foi frustrado. Ela abandonou o serviço na casa de Deus e saiu de todos os grupos. Eu sirvo a Deus porque o amo ou porque espero receber algo em troca? 3 perguntas, e eu quero encorajar você a tirar uma foto dessas 3 perguntas. Tira uma foto e depois você vai discutir isso no meio de semana com o seu BC Grupo. Vocês vão compartilhar suas impressões, vão compartilhar os seus testemunhos, e a fé de uma pessoa pode fortalecer a fé e a caminhada de uma outra pessoa. Se você não está em um BC Grupo, eu sugiro que você se inscreva ainda hoje, porque nós temos algumas vagas. E se por um acaso você não quer viver uma fé rasa, um evangelho fast food, se tem um lugar onde você vai aprofundar a sua fé e vai conhecer a Deus, é no BC Grupo. Esse é o lugar ideal para você participar. Agora, se por um acaso você não está e nem vai se inscrever, mesmo assim, tire uma foto e compartilhe isso, converse, reúna 2 ou 3 pessoas do seu time para você discutir sobre isso e fazer uma autoanálise. Eu sigo a Deus pelo que Ele faz por mim ou por quem Ele é? Eu continuo confiando em Deus mesmo quando Ele não responde às minhas orações? Eu sirvo a Deus porque eu amo ou porque eu espero receber algo em troca? Gente, para nós que caminhamos há muitos anos com o Senhor, é muito fácil entrar no automático, servir a Deus no automático, viver um evangelho fast food, é um evangelho de conforto, é um evangelho sem vida, é um evangelho sem graça. Você vive uma fé contratual? Ou você vive um relacionamento íntimo com Deus? Quero terminar com isso. Quem está dormindo diz amém. Maurício, por que você está pregando isso? Por que vocês estão pregando essa série sobre Jesus fast food, ou evangelho fast food, ou uma fé rasa? Por que estão pregando sobre isso? Nós temos pregado sobre esse tema ao longo dos anos, porque eu de verdade tenho o compromisso de preparar uma igreja madura para o Senhor, não uma igreja débil, ou crianças que precisam da palavra de um pastor para desenvolver esse relacionamento com Deus. Não, eu oro para que você amadureça, para que você seja maduro no Senhor, que você desenvolva a sua fé genuinamente, de maneira pura e sincera, e seja guiado por Ele. Porque é muito fácil ter uma fé pela metade. É muito fácil ser um meio cristão ou ser um cristão só de nome. E a razão por qual eu prego essa mensagem hoje, do jeito que eu estou pregando, é porque eu mesmo preciso ouvir isso. Eu mesmo luto contra a tentação de ser um meio cristão, meio crente, evangélico, não praticante. E eu não estou falando de muitos anos atrás. Não estou falando, é muito fácil para um pregador subir aqui e falar, quando eu era criança, há 30 anos atrás, eu cometi esses erros, mas agora já há muitos anos eu ando no Senhor. Não, eu digo hoje. Hoje é difícil para mim não entrar em uma mentalidade contratual com Deus. Há alguns anos, quando eu vivo momentos bons, é muito fácil confiar em Deus. Agora, quando eu vivo momentos difíceis, eu quero demais que Ele faça aquilo que Ele tem que fazer. Quero muito. Há alguns anos, quando a minha filha ficou doente e ficou 1 ano no hospital, por 1 ano, eu orei todo santo dia por horas, todo dia, horas. Eu jejuei dezenas e dezenas de vezes, algumas vezes eu jejuei dias a fio. Eu li a Bíblia de capa a capa, no mínimo umas 3 vezes. Adorava a Deus todos os dias. Eu fiz um pente fino na minha vida. Senhor, se tem algum pecado em mim, eu confessei todos eles. Se tinha alguém que pedir perdão, eu pedi. Se tinha alguém que liberar perdão, eu liberei. Eu fiz a minha parte. E na minha cabeça eu tinha uma certeza: Deus vai fazer alguma coisa. Deus tem que fazer alguma coisa. Então minha filha faleceu. E depois que ela faleceu, o pensamento que veio na minha mente foi: Senhor, sou eu, o Maurício, eu te sirvo, eu andei na linha, eu te obedeci por anos a fio, por que você não fez a sua parte? Anos mais tarde,
eu já contei isso algumas vezes, nós tínhamos as nossas empresas, elas estavam no melhor momento de prosperidade. E Deus nos pediu para fechar tudo e servir integralmente no ministério. Naquela época eu acreditava que o dom que Deus me deu abençoava o reino de Deus financeiramente. E a gente fazia isso. Através daquele negócio, nós abençoamos financeiramente o reino de Deus, muitas e de diversas formas. Ia numa igreja, se faltava o telhado, comprava o telhado. Se faltava o forro, comprava o forro. Se faltava o piso, comprava o fio. Construímos muro, botamos ar-condicionado em toda uma igreja. Doamos um poço no Nordeste. Doamos carro para missionário, mais de um carro. Doamos dinheiro para missões. Então eu pensava, esse negócio aqui abençoa o reino de Deus. Mas Deus disse, abandonem tudo e deixem para trás. Foi o que nós fizemos, fechamos as portas e seguimos agora uma nova vida. Uma nova vida com uma certa reserva de segurança para o futuro. Meses depois, um grupo grande de ex-funcionários nos colocou na justiça. Deus sabe quão injusto foi aquilo. Os próximos 2 anos eu ia numa audiência, e é muito difícil você estar do outro lado da mesa e ouvir alguém faltando com a verdade, a maior parte das vezes. E o mais difícil na injustiça é você ter que pagar injustamente. Alguém aqui lida bem com justiça? Toda aquela reserva virou pó. Sabe qual o pensamento que veio? Senhor, tu que me mandou fazer isso. Eu te obedeci. Eu fiz a minha parte do contrato. Por que você não fez a sua? Anos mais tarde, o médico disse para minha sogra, ela tinha 6 meses de vida, ficou internada no hospital. Meu sogro ficou internado junto no mesmo hospital, doente. Minha sogra faleceu. 3 meses depois, meu sogro faleceu. Enquanto isso não acontecia, a família toda é bagunçada nessa coisa de ir para o hospital, dormir no hospital, agenda, coração, relacionamento com os filhos, controlar, aquilo já estava muito bagunçado. Então a morte dos 2 foi muito chocante. Agora tinha um adendo, os 2 já idosos cuidavam do filho deles, especial, que era o meu cunhado, de 48 anos, mas era uma criança de 8 anos, era um homem de 1,90 m, mas dentro era uma criança de 8 anos. Então ele veio morar conosco e nós começamos a cuidar do Júnior. Ele precisava de todo o suporte diário. Precisava que desse banho, precisava que cortasse a comida, precisava que botasse ele para dormir, que desse os remédios, fizesse todo tipo de higiene pessoal que você puder imaginar. E um dia, quando eu fui colocar o Júnior para dormir, ele falou: Maurício, eu estou com muita saudade do meu pai e da minha mãe. Eu falei: cara, nós vamos orar. Eles foram morar no céu. E ele disse: eu posso te pedir uma coisa? Eu falei: pode. Eu posso começar a te chamar de pai? Eu falei: claro que pode. E ele começou a me chamar de pai a partir dali. Pai, olha isso aqui. Pai, olha aquilo ali. Um baita de um homem, 1,90 m. Deus sabe, Deus é testemunha de como eu amei e adotei esse menino. Um dia nós fomos rapidamente no supermercado. E quando nós chegamos em casa de noite, o Júnior tinha morrido na sala da nossa casa. No velório, alguém me perguntou: por que tudo isso está acontecendo com vocês? Em 1 ano, toda uma família. Eu não tinha respostas. Tinha um retiro naquele final de semana. Pela primeira vez eu ia pregar em todas as sessões. Precisavam de mim lá. Eu disse para a Janine: não vamos. E ela falou: não, vamos fazer o que tem que ser feito. Vamos lá. Nós fomos 2 dias depois do velório. Preguei. Deus abençoou. Depois disso, Janine lutou bravamente contra a depressão. Por muito tempo. E durante todo esse período, eu continuei pregando. E muitas vezes, falei isso em todos os cultos hoje, eu nunca tinha contado isso para ninguém. Muitas vezes, quando eu fui sozinho, no meio dessa luta, Janine estava em algum hospital, meus filhos estavam em alguma casa. Quando eu fui sozinho pregar, eu estacionava o carro quadras antes e chorava. Chorava antes, para não chorar no culto, porque muitas vezes eu tive que pregar a esperança, quando a esperança já tinha morrido no meu coração. Eu tinha que declarar que Deus cura, quando muitas vezes Deus não estava curando. E sabe qual era o pensamento? Senhor, eu larguei tudo. Senhor, eu estou pregando todos os cultos. Senhor, eu me dedico lendo a palavra de Deus. Senhor, não houve uma única vez que eu tenha subido no púlpito para pregar que eu não tenha derramado completamente o meu coração. Por que tudo isso está acontecendo? Porque você
não fez a sua parte. Talvez você esteja aqui hoje se perguntando: por que Deus não fez algumas coisas por mim? Por que eu sofri tanto na vida? Por que eu continuo sofrendo tanto? Por que o meu casamento ainda não arrumou? Por que o meu trabalho ainda não aconteceu e não está funcionando? Por que eu ainda não casei? Por que eu não prosperei ainda? Por quê? Por que algumas coisas ainda não aconteceram comigo? E se por um acaso você se encontra nessa situação agora, ou se em algum momento você teve essas perguntas no seu coração, gentilmente, como seu pastor, eu preciso dizer que se você está cumprindo e fazendo a vontade de Deus, na esperança de receber as suas bênçãos, na verdade você está se afastando do coração do Pai. Se a motivação do seu coração em se relacionar com Deus é receber as suas bênçãos, na verdade você está se afastando do coração do Pai. Mateus capítulo 6, versículo 33, o próprio Senhor Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Não é buscar primeiro o êxito profissional. Não é buscar primeiro o dinheiro. Não é buscar primeiro resolver os seus sonhos. Não é buscar primeiro cumprir todos os seus desejos. Não é buscar primeiro consertar a sua família. Não é buscar primeiro consertar o seu relacionamento. Não é buscar primeiro qualquer coisa que essa terra possa oferecer. É buscar primeiro a Deus, o Senhor Todo-Poderoso. A essa altura da jornada cristã, todos nós sabemos que não devemos tratar a Deus como um aplicativo de entregas onde nós usamos. Pelo contrário, nós tratamos a Deus como Ele é, um rei soberano, dono do universo, sob qual nossa vida está submersa e protegida, e a Ele nós damos honra, glória e poder com a nossa vida. A verdadeira fé é relacional, não é contratual. Minha alma tem sede de ti, Senhor. Todo o meu corpo anseia por ti. Minha alma te deseja. Como eu oro, meus irmãos, para que vocês descubram essa fé relacional. Quando você descobrir, vai mudar tudo. Assim. Você nunca mais voltará a ser a mesma pessoa. Quando você descobrir que Deus te chamou para um banquete, você não vai querer um delivery espiritual. Vamos ficar de pé, vamos terminar orando. Sem perdermos tempo, rapidamente, eu quero encorajar vocês a fechar os seus olhos e já orar a seguinte oração: Senhor, eu sinto muito pelas vezes que eu reivindiquei um contrato. Eu sinto muito, me perdoa por algumas vezes, em algumas situações, manter uma fé contratual. Diga isso: Senhor, me perdoa. Me perdoa por acreditar que por fazer você deveria me dar alguma coisa em troca. E se você tiver coragem, diga: Senhor, assim como Davi, eu quero te amar em primeiro lugar. Eu quero ter um relacionamento profundo contigo. Se em algum momento dessa mensagem o Espírito Santo falou no seu coração, eu gostaria de orar por você. Para isso, eu te convido a dar um sinal para Deus, colocando a mão no seu coração. Ao colocar a mão no seu coração, você está dizendo: Senhor, algumas vezes minha fé foi contratual. Algumas vezes eu vivi na expectativa de receber em troca coisas baseado naquilo que eu estava te entregando. Mas hoje eu quero mudar isso. Hoje eu quero desenvolver contigo uma fé madura, uma fé relacional. Eu quero, assim como Davi, dizer: eu tenho sede de ti. Minha alma tem sede de ti. Feche os seus olhos que eu vou orar por você. Pai, muito obrigado por essa tarde, por essa noite, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nessa manhã as tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas. E se por um acaso nós estávamos andando pelo caminho errado, hoje temos a possibilidade de mudar o rumo de novo e voltar a ter contigo uma fé relacional.
Não uma fé de causa e efeito, não uma fé baseada no sistema de trocas, onde eu cumpro, onde eu ando e tu precisa fazer a tua parte. Não, assim como Davi, mesmo em meio a problemas, eu quero declarar: se tu ouvires a minha oração, tu continua sendo Deus, mas se tu não atenderes a minha oração, tu continua sendo Deus. Pai, como pastor dessa casa, eu oro por uma igreja madura, profunda em intimidade contigo. Eu oro crendo em nome de Jesus. Amém, amém. E toda a igreja comigo diga amém. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus, o mais forte que você puder. Se você puder, vire para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: eu não vou ter uma fé contratual. Não vou. Eu quero ser íntimo de Deus. Diga: eu quero ser íntimo. Eu quero ter intimidade, eu quero ter relacionamento com Ele. Eu gostaria de fazer uma última oração agora, rapidamente. E para isso eu peço a atenção de todos vocês por 2 minutos. Eu peço que ninguém saia do seu lugar, são só 2 minutos. Eu quero me dirigir para você que entrou aqui pela primeira vez e ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. Vou fazer uma última oração. Se você deseja que eu ponha o seu nome nessa oração, quando eu contar até 3, você levanta a sua mão bem alto. Ao levantar a sua mão, você está dizendo: Maurício, põe meu nome nessa oração aí, porque a partir de hoje eu quero ter um relacionamento íntimo com Jesus, profundo com Ele. Eu não quero mais viver uma fé de causa e efeito, uma fé num sistema de trocas. Ou você que entrou pela primeira vez aqui, você que já está vindo há algum tempo e ainda não tomou essa decisão, ou até mesmo você que já foi da igreja e está aqui hoje, e assim como o filho pródigo sente que hoje é o dia certo de voltar para a casa do Pai. Eu vou contar até 3. Se você quer entregar sua vida para Jesus, no 3, levante a sua mão bem alto. Eu vou pedir que a igreja baixe a cabeça e feche os olhos agora. A igreja está orando e cadeias estão sendo quebradas bem agora. Se por um acaso você quer tomar essa decisão, saiba que não tem ninguém te olhando, não precisa ter vergonha. É só você e Deus. O próprio Senhor Jesus está batendo na porta do seu coração agora. E se você abrir, Ele vai entrar. E se Ele entrar, sua vida nunca mais será a mesma. Eu vou contar até 3. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, no 3, levante o mais alto que puder e o mais rápido que você conseguir. Comigo. 1, Jesus está aqui. 2, Ele tem um plano para a sua vida. 3, levante a sua mão onde você está. Aqui tem alguém, outra mão aqui, outra mão ali atrás. Outra mão, outra mão, outra mão, outra mão, outra mão, outra mão. Outra mão ali, outra mão lá atrás. Lá em cima, deixa eu ver se tem alguém. Outra mão, outra mão, outra mão. Amém. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Outra mão. Amém. Se você viu alguém levantar a mão, dá um abraço nessa pessoa. Diga para ela: seja bem-vinda à família de Deus. Sua vida nunca mais será a mesma, pode ter certeza disso. Nunca mais sua vida será a mesma. Você que levantou a sua mão, vou te convidar para repetir comigo uma oração. É oração de confissão, mas toda a igreja vai repetir comigo. Eu oro e vocês repetem. Pode ser, igreja? Pode ser? Comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado por essa noite. Pela oportunidade de ouvir a tua palavra. De ouvir a tua palavra. Eu antes vivia uma fé contratual. Mas hoje eu entendi. Eu quero relacionamento. E como prova disso, eu deixo para trás minha velha vida e meus pecados e declaro diante da igreja e diante de Deus que Jesus, Tu és e sempre será Senhor e Salvador da minha vida. Amém, amém e amém. Para você que levantou a sua mão, nós temos um presente para entregar para você agora, nesse exato momento. Você vai olhar voluntários com lanternas acesas aqui nas saídas. E se você levantou a sua mão, eu te convido para se dirigir até essas lanternas, aqui embaixo e lá em cima. Porque lá no hall nós vamos entregar para você um presente para marcar esse dia, contendo informações importantes dos seus próximos passos com Jesus. Então saia do seu lugar, não precisa ir sozinho, vá acompanhado. Saia do seu lugar, dirija-se até o hall. Lá nós vamos entregar esse presente para marcar esse dia, contendo informações dos próximos passos com Jesus. Não vá sozinho, vá acompanhado. Se você está do lado de alguém que levantou a mão e não está indo, gentilmente ofereça-se para ir junto com ela. É importante que você vá até lá pegar esse presente. Para nós que ficamos, eu oro para que você desenvolva um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Antes de cantarmos essa música, 2 coisas para você virar para a pessoa que está do seu lado e falar para ela. A primeira:
Domingo que vem é na PUC. E a segunda, eu tô com fome. Paga o meu café para mim, por favor. Deus abençoe e até a semana que vem. Tchau.